Fala pessoal, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. E hoje a gente vai aproveitar final do ano para discutir uma das principais diretrizes da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é a diretriz de cuidados e avaliação do paciente no momento perioperatório. E para isso eu tenho uma honra, muito feliz de estar aqui com uma convidada muito especial, doutora Daniela Calderaro. Dani, obrigado por ter vindo. Estava aguardando esse momento aí, esperando sair a diretriz há muito tempo já. Obrigado pelo convite. E, por favor, se apresente para o pessoal que não te conhece. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Daniela Calderaro. É uma honra estar aqui. Eu geralmente uso esse canal para me atualizar e hoje eu espero poder contribuir um pouquinho para a gente discutir esse tema que é super importante, com todo o meu conflito de interesse, que é a avaliação perioperatória. Boa. Para quem não conhece, então, pessoal, a Dani, ela é médica assistente da unidade de cardiologia interdisciplinar, que seria uma unidade lá no INCOR, lá na residência, que faz avaliação de pacientes internados, consulta de cardiologia, avaliação perioperatória e muitas outras atribuições da unidade. E, além disso, ela também é uma das autoras da diretriz, que saiu agora em setembro? Setembro no congresso, né? No setembro de 2024, da avaliação perioperatória, então. Então, Dani, uma honra. Há dúvidas do dia a dia do cardiologista são muito pertinentes, que a gente discute na unidade, de paciente internado, de quando a gente vai investigar e certificar, avaliar a disfunção ventricular, manejo de medicações. Isso é a dúvida do cardiologista no dia a dia. A gente teve muito essa oportunidade de aprender com você, com o Dr. Bruno, Dr. Yu, com a Kira também, que tinha acabado de entrar também quando eu entrei. Então, é uma honra estar aqui com vocês, tá? A honra é toda minha. Vim aqui hoje, represento um grupo, né? Você citou alguns nomes aí. E esse grupo é um grupo que tá junto na diretriz. Eu sou uma das autoras só, que trabalha tentando sempre trazer a maior integração possível aí com as outras áreas da cardiologia e outras disciplinas para os cuidados perioperatórios, né? Cardiologista que ainda não teve essa pergunta, daqui a pouco vai ter. Com certeza. Em algum momento, seja na atividade intra-hospitalar, seja no consultório, seja em terapia intensiva, né? Vai se deparar com cuidado perioperatório. Sem dúvida. Se não pega o pré, vai pegar o pós, né? Exato. E a gente, dessa vez, como a gente já fez num outro podcast com a doutora Elaine de dislipidemia, a gente vai fazer alguns casos clínicos e vai ser meio que a dinâmica que a gente faz até na unidade de medicina interdisciplinar, na interconsulta, que a gente chega com um casinho, discute. Então, vamos apresentar alguns casos, vou ouvir a opinião da Dani, vamos comentar o que a diretriz fala, e a gente vai... Dúvidas do dia a dia vão estar aqui, então, tá, pessoal? Seguindo os principais tópicos da diretriz. Esse episódio está dividido em duas partes, tá? Lembrando que também vai ter uma parte para quem é aluno do nosso curso de consultório. Então, o filé da discussão também a gente vai continuar lá. Então, Dani, bora começar? Opa, quem é o primeiro paciente? Bora. Primeira vítima aqui. Pessoal do estúdio, vamos mandar o primeiro GC aqui, então. É um paciente, Dani, tá? Então, de 78 anos, hipertenso diabético, com uma EC classe funcional 3, com uma fração de ejeção de 30%, que interna de forma eletiva por uma cirurgia eletiva, né? Redundante, né? De hernioplastia inguinal. Na admissão do hospitalista, estava com uma pressão de 16/8, edema de membro inferior 3/4, ou seja, bastante, demasiado, turgência jugular e crepitando em praticamente 2/3 de ambos hemitórax aí. Exames dele da admissão BNP de 1800, radiografia com congestão pulmonar importante bilateralmente. Então, como vocês podem ver aqui, esse é o caso, né? E vira e mexe acontece, né? Então, quando que o paciente não tem condições para uma cirurgia eletiva, Dani? Esse é o primeiro ponto, né? Esse paciente. Que bom que ele já tá no hospital, né? Exato. É só descer pro PS. Né? A gente pode ligar pro centro cirúrgico, pro cirurgião, cancelar e aproveitar que tá no hospital. Exato. E implementar algumas coisas. A anestesista, né? Pode ir tomar um drink, tá liberado, não vai mais voltar. Tá liberado. Se quiser ajudar nos cuidados, seja bem-vindo, mas assim... Brincadeiras à parte, né, Zé, a gente tá vendo cada vez mais pacientes mais idosos, né, você trouxe o caso de um senhor de 78 anos, pacientes mais idosos, com mais comorbidades, mais complexos, chegando para cirurgias não cardíacas,
né? Então, isso é a realidade, né? E a gente sempre tem que achar o melhor risco global para o paciente, porque na maioria das vezes a gente olha de uma forma muito separada, né? O que é o risco cardíaco, o que é o risco da outra doença que ele tem, e nem sempre a gente consegue ter tanta certeza da eletividade de um procedimento. Mas aqui, né, uma hérnia, proposta de hernioplastia, na verdade, né, para um paciente que veio eletivamente. Então aqui, sem a menor sombra de dúvida, é um paciente que, apesar da sua hérnia, ele tranquilamente teria critérios para admissão hospitalar por descompensação cardíaca. Perfeito. Né? A gente está com um paciente, eu não preciso nem aplicar nenhum algoritmo, né? A gente vai falar disso mais adiante, mas tem uma prerrogativa básica, né? A diretriz, ela traz para a gente aí uma sugestão de conduta, traz uma compilação de evidências, mas aqui impera até o bom senso, né? Esse paciente claramente está descompensado. E a diretriz traz isso, né? Então, acho que a primeira coisa o paciente está com uma proposta de uma cirurgia inadiável, definitivamente esse senhor, cirurgia é adiável. Uhum. E aí a pergunta que você faz ele já de cara queimou a largada, ele tem alguma condição cardíaca descompensada? O que é uma condição cardíaca descompensada? Né? É uma condição que talvez você já fosse internar para compensar a parte cardiológica. Uhum. Então, doença coronária aguda, não estratificada, insuficiência cardíaca, como o nosso paciente com descompensação, classe funcional 3 ou classe 4 não otimizada, bradiarritmia, taquiarritmia, hipertensão estágio 3. Então, são situações que a gente já teria que compensar. Então, não precisa aplicar score nenhum, absolutamente nada. É só o score chamado bom senso. Bom senso para dizer que esse doente precisa ser tratado de acordo com as diretrizes pertinentes aqui, né? Acho que não cabe detalhar, mas compensar a insuficiência cardíaca e pelo menos aí 3 meses de estabilidade, medicação otimizada para voltar a conversar com o cirurgião sobre a proposta de cuidar das hérnias. Perfeito. Então, se você acha que o paciente chegou de uma forma que você estivesse num plantão de pronto-socorro, internaria por conta das condições clínicas dele, não pela cirurgia, né? Já tá contraindicado de fazer essa cirurgia eletiva, né? Então, essa aqui foi um casinho mais simples pra gente já aquecer e começar, mas o primeiro passo sempre qualquer score que a gente pega, e até comento do aplicativo que a gente usa às vezes também, Uhum. que eu esqueci agora o nome, mas o primeiro passo o paciente tem alguma condição cardíaca instável, vamos priorizar, né? Não tratar a condição cardíaca e não fazer a cirurgia que no caso seja eletiva, né? Então ele coloca tudo isso que a Dani comentou. Vou só reforçar mais algumas aqui: doença instável da aorta, edema agudo, FA de alta, HP sintomática, HP sintomática, né? Hipertensão não controlada. Então tudo que dá pra gente compensar melhor o nosso paciente, a gente vai fazer e vai reavaliá-lo, né, depois aí, e depois a gente remarca a cirurgia desse paciente, né? Não vale a pena a gente colocar um paciente descompensado para fazer um procedimento eletivo, mesmo que seja já agendado. Sem a menor sombra de dúvida. Né? Vamos começar pelo fácil, né? Na vida real, nem sempre as coisas são tão didáticas quanto na diretriz, né, Zé? Uhum. Duvido que você não tenha visto um caso como esses, mas que chega descompensado e a hérnia tá encarcerada. Não, aí... Né? Aí a encrenca é um pouquinho maior, né? Aí a gente joga o problema pro colega da UTI depois, no pós-operatório. Não, mas brincadeiras à parte, né, isso existe. Existe. E a gente consegue diminuir risco mesmo nessa situação. Então, aqui ficou fácil porque era muito eletivo, mas se a cirurgia fosse uma cirurgia inadiável, que compromete, enfim, a saúde global do paciente. Um abdômen obstrutivo, perfurativo. Exatamente. Você vai monitorizar esse paciente invasivamente, você vai fazer terapia hemodinâmica guiada por alvo, você vai levar esse doente talvez até para uma estabilização pré-operatória em UTI, adiando minimamente, talvez em horas, né, para compensar um pouco mais, conversar com o anestesiologista para fazer um cuidado integrado, longitudinal e fazer monitorização ativa desse paciente em terapia intensiva no pós-operatório. Mas ele já queimou a largada, porque daí, nessa situação, ele já iria como um alto risco, porque ele já é o evento, ele já é a ser descompensado. Não, e várias vezes a condição que motivou a cirurgia, eventualmente pode estar descompensando a cardiopatia de base, né? Exato. Maravilha. A vida como ela é. As coisas são como são, não como deveriam ser, né? Exatamente. Bom, vamos pro segundo casinho, então.
Ó, seguinte, vamos lá, o segundo GC então, pessoal. É um homem de 72 anos, tabagista ativo, 40 maços ano, sem diagnóstico prévio de cardiopatia. Tem uma capacidade funcional baixa, sobe um lance de escada. Está agendado uma colecistectomia laparoscópica por litíase e passa no consultório para pedir avaliação do cardiologista. Então, acho que aqui tem duas coisas legais para a gente discutir, três na verdade, né? É o risco da cirurgia, o risco do paciente e até por que está essa informação da classe funcional. Ela é importante? Boa. Avaliar a capacidade funcional do paciente é importante em todos os cenários da cardiologia. Sim. Todos os cenários. Vou fazer um paralelo. Esse paciente de 72 anos, ele tem baixa capacidade funcional e isso a gente consegue, tem scores para isso, tem avaliação objetiva numa ergometria, mas a gente tem uma pergunta que dá para a gente um equivalente bom com o que a gente pode avaliar em ergometria, que é perguntar se esse paciente consegue subir 2 lances de escada sem ter nenhum sintoma. Esse paciente não consegue. Pode ser que ele não consiga por um motivo ortopédico, qualquer coisa. Vamos supor que esse paciente chega para você e fala: não, doutor, não tenho, não canso para nada, não tenho dor no peito, não, desmaio, nunca. E ele sobe um lance de escada. Super sedentário, super pouco ativo, né, em casa. Exatamente. Se limita, né? Se limita. Aí ele tinha essa limitação porque ele tinha um problema no joelho. Uhum. Esse problema no joelho, ele foi lá, fez uma infiltração, ácido hialurônico, corticoide, foi lá, aquelas mandracarias de ortopedista, ele melhorou. E aí ele chega para você e fala, doutor, me ajuda, porque agora o meu joelho permite que eu faça as coisas, mas eu não aguento, porque eu canso, eu tenho falta de ar. Quando eu tô lá, chegando no segundo lance de escada, eu tenho que parar. Eu tenho falta de ar, ou eu tenho dor no peito. É o mesmo doente. Uhum. A diferença foi que você tirou a dor no joelho. Isso. O que muda no risco, né? Então, quando a gente tem um paciente que nega sintomas pra gente, a gente tem que atrelar isso ao quanto ele se testa. Porque autolimitação é uma coisa absolutamente inevitável. A gente se limita, né? Quanto você consegue correr? Certamente é mais do que eu consigo correr. Olha, não sei, viu? Faz tempo que eu não tô correndo. Faz uns 2 anos já. A gente pode apostar, vamos lá. A gente edita essa parte aí. Eu acho que eu vou ganhar, que você ganha na corrida. Mas 2 lances eu tô conseguindo, pelo menos. 2 lances você vai. 4 metros eu tenho. Exato. Então, assim, é muito importante. Por quê? Porque o valor preditivo negativo dessa informação, ele é muito dependente do quanto esse paciente se testa. Né? Então aqui esse paciente, ele chega pra gente, 72 anos de idade, tabagista, ele não é réu confesso, fala que ele não tem nenhum problema cardíaco, mas ele tem essa baixa capacidade funcional. E ele está indo para uma cirurgia, né, que é uma cirurgia que não é uma cirurgia de alto risco intrínseco, mais de 5% de chance de complicação, mas também não é uma cirurgia de baixo risco intrínseco, não é uma catarata, menos de 1% de chance de complicação. Ele está no famoso risco intermediário intrínseco de complicações cirúrgicas, cirurgia laparoscópica, provavelmente, duração acima de 45 minutos. Né? Então aqui eu tenho uma situação que, se naquele primeiro caso eu falei, ele queimou a largada, ele já é o evento, aqui não, né? Tem o benefício da dúvida. E vale a pena, a diretriz encoraja que você saia da subjetividade e tente estimar objetivamente o risco desse paciente ter uma complicação cardíaca no perioperatório. Né? Você não precisa usar um algoritmo específico, mas escolha aquele que você está mais familiarizado. Por quê? Porque agrega informação àquela sensação subjetiva que a gente não deve abandonar, mas agrega informação quando você consegue ter extratos objetivos de avaliação de risco. Que score utilizar? Né? A gente tem alguns disponíveis. A diretriz sugere o índice de risco cardíaco revisado de Lee, que é um dos índices mais utilizados quando a gente vê a avaliação perioperatória e todas as suas publicações pertinentes. E recentemente um outro score que foi proposto pela Universidade Americana de Beirute, que é o AUB-RAS-2, que é um índice extremamente interessante ao ponto dele ter sido chamado pelo Valentin Fuster, que é o editor de uma das maiores revistas, o Jack, onde o trabalho desse AUB-RAS-2 foi publicado. O Valentin Fuster fez um paralelo, falou, quando você vê fibrilação atrial e fala, vou anticoagular ou não, você não usa o score de Chades?
Pois é, no perioperatório nós temos agora um outro, como se fosse um CHADS, que é o AUB-RAS2 para o perioperatório. Ele está assim como o CHADS está para FA. Por quê? Porque ele teve uma performance muito boa, tanto na sua derivação quanto na sua validação, em mais de 1 milhão de pacientes da base de dados norte-americana. Tá? Então aqui, se a gente for usar um desses algoritmos, vamos lá. Olhando em conjunto. Eu vou pedir até pro pessoal espelhar aqui, pessoal. Ó, a gente tem aqui os dois scores, né? Fazendo um paralelo, né? Do score de Lee revisado e o AUB-RAS2 aí. Esse aí nome é difícil aí. Você engasgou no nome? Engasguei, difícil. Vamos ver, olha lá. Tem jeito de facilitar isso aí, Dani? AUB-RAS2. AUB porque é onde ele nasceu. American University of Beirut. Tá. Mas se você quiser dar um apelido, chama ele de RAS2. O que é o RAS2? H de Heart Disease. Então, é o paciente que tem um histórico de doença cardíaca, que pode ser insuficiência cardíaca, doença isquêmica do coração, fibrilação atrial, valvopatias, né? E isso pode pontuar 2 vezes, que é muito interessante, porque o paciente que tem a doença e é assintomático pontua 1 vez só. Mas se ele tiver sintoma de IC ou de doença coronária, ele pontua 2 vezes. Então pontua pela doença e pelo sintoma dela. Exato, Perfeito. Esse é o H, tá? O A também são 2 variáveis. É a de anemia. Se ele tiver hemoglobina abaixo de 12, ele pontua. Isso pela primeira vez entrou num score de risco e é muito interessante. A gente vê isso. O paciente com anemia é um paciente que tem mais complicação, né? E também o A de idade, age, acima de 75 anos, esse é o corte. E o S2, o que é? S de surgery, cirurgia. 2 tipos de cirurgia podem pontuar. A cirurgia de emergência ou a cirurgia vascular, que é a cirurgia que realmente é o maior desafio. Por quê? Porque o doente que precisa de uma cirurgia vascular arterial, na imensa maioria das vezes, ele é um paciente com doença aterosclerótica. Perfeito. Mesma fisiopatologia, né? Exato, compartilhando todos. Exato. Então, essa doença não tem CEP. A chance, se um doente tem doença obstrutiva periférica, dele ter doença também coronária é muito alta, né? Esse algoritmo é um algoritmo que, quando ele foi publicado em 2019 no JACC, ele ganhou do editor do JACC, o Valentin Fuster, uma comparação muito feliz. Que ele falou, o AUB-RAS2, ele tá para medicina perioperatória, assim como o CHADS-VASc está para fibrilação atrial. Faz sentido, né? Faz todo sentido, né? E esse elogio veio não só do acrônimo, mas ele vem também pela performance, né? É um algoritmo que, tanto na derivação quanto na validação, com mais de 1 milhão de pacientes, teve a melhor performance que a gente já viu até agora. E ele está sob validação aqui no Brasil, num projeto, mas ele ainda não está validado na população brasileira. Mas ele, obviamente, encorajamos o uso. Legal. Ele prediz eventos cardíacos duros. Então, ele prediz morte, ele prediz infarto do miocárdio e ele prediz também acidente vascular cerebral. Tá? Nos primeiros 30 dias, né? E nos primeiros 30 dias, que é a prerrogativa dos índices de risco cardíaco, ele vai perioperatório, ele vai ver nos primeiros 30 dias. Eu não estou fazendo um score de risco de Framingham, um key risk, eu estou avaliando a chance desse paciente complicar no período perioperatório. Tá? O índice de risco cardíaco revisado de Lee, ele não tem a regrinha mnemônica aí das letras, né? Mas ele também tem 6 variáveis que pontuam com o mesmo peso. Então, paciente que tem histórico de doença coronária, histórico de insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, insuficiência renal, corte de creatinina em 2. Cirurgia intraperitoneal, nosso paciente tem este ponto, os demais a gente ainda tem que ver se o eletro tem onda Q, enfim, se a gente vai fazer algum outro diagnóstico, né? Cirurgia intratorácica ou vascular suprainguinal. E a última variável, paciente diabético insulino dependente. O que ele prediz? Também para 30 dias, porque ele é um score de risco perioperatório, a chance de descompensar a insuficiência cardíaca, de ter arritmia, de ter infarto ou morrer por uma dessas causas. Legal. E a gente vai dividir ambos os 2 scores em baixo risco, risco intermediário e alto risco, né? Exato. Essa divisão, Zé, ela é uma divisão muito importante para a gente alinhar a conversa com as equipes envolvidas no cuidado perioperatório. Quem são? O cirurgião,
o E o anestesiologista. A gente chegar com extrato de risco facilita muito algumas decisões. A gente viu no primeiro caso, ele queimou a largada porque ele já era alto risco, independente de qualquer score que eu utilizasse. Mas a decisão, por exemplo, é num alto risco, eu chegar à conclusão que a cirurgia é de um benefício a longo prazo, talvez questionável, revejo se não vale a pena deixar em tratamento clínico. Às vezes, uma vesícula assintomática, por exemplo, sem microcálculo, o paciente não é diabético, e eu lanço um risco intermediário, eu balanço nessa consideração se eu vou ou não vou para a cirurgia. Então, isso é importante para alinhar a conversa entre as equipes e tentar a melhor proposta de risco global para o doente. Eu quero que ele fique bem, eu não quero só que ele não infarte, eu quero que ele fique bem, né? E aí, com um uníssono, você leva a proposta para o paciente. Isso ajuda a resolver também a alocação de paciente, qual é o paciente que eu tenho que ter reserva de UTI pelo motivo cardiológico, porque às vezes o doente termina a cirurgia, o cirurgião fala... Estubado em sala, tá ótimo, conversando, esplêndido, vai pro quarto, mas você vai ver, é um paciente que você viu que ele era de risco intermediário, ele tem miocardiopatia isquêmica, 35% de fração de ejeção. Ficou hipotenso durante a cirurgia ali, um momentinho. Exatamente, daquele momento ele tá ótimo, mas a gente sabe que essa classificação no pré-operatório, ela pode ganhar upgrades durante a cirurgia, se ele tem hipotensão, se ele sangra, ele automaticamente já ganhou o emblema ali de alto risco e esse paciente precisa de vigilância, pelo menos 48 horas em terapia intensiva. Mas o legal é que, na maioria das vezes, se tiver um score de baixo risco, que a gente tem o LI, né, que seria 0 ou 1 ponto, ou também do AUB RAS2, tô com um AUAB na cabeça, AUB RAS2 também de baixo risco, também não precisaria de nenhuma outra, nada, né, já estaria, a princípio, sem contraindicações, apenas algumas recomendações que a gente pode acrescentar para o procedimento, né? Exato. Quando entra no risco intermediário ou alto, acaba mudando um pouquinho a conversa. E muda também, você apontou muito bem ali quando você falou dos tipos risco intrínseco de cirurgia, né? O mesmo paciente, se ele vai para uma cirurgia de catarata, eu posso dizer que esse paciente pode fazer isso num day hospital, sem ficar internado, ou se ele vai para uma cirurgia intracavitária, ele precisa não só ficar hospitalizado, como ele tem que ir para UTI. Perfeito. Então, o cuidado perioperatório, ele vem desta conjunção de fatores, variáveis clínicas e variáveis cirúrgicas, para a gente fazer a melhor monitorização, o melhor cuidado. Porque a gente comenta que tem o risco do paciente, claro, que a gente comentou aqui agora, e a gente também tem o risco da cirurgia. Então, isso foi muito legal da diretriz, que a gente tem a tabelinha mostrando como é que é dividido o risco cirúrgico de acordo com o procedimento, né? Então, muitas vezes a gente fica com receio de algumas cirurgias de ter um risco intrínseco da cirurgia, né? Nós como clínicos, né? Então, por exemplo, aqui o que ele coloca? Cirurgia ocular é um risco baixo, e aí a gente está comentando mais como, por exemplo, uma cirurgia de catarata, a gente pode ter uma cirurgia ortopédica minor, operar um menisco, ou uma cirurgia de RTU de próstata, por exemplo, cirurgia superficial, são cirurgias de baixo risco de complicações cardiovasculares. Então aqui a gente deixa muito bem claro aqui, mama, tireoide, por exemplo. Já de risco intermediário, a gente já entra cirurgia de carótida, assintomática ou endarterenos sintomáticos, angioplastia arterial periférica, aneurisma de aorta endovascular. Ele coloca aqui ainda umas outras coisas, como por exemplo quadril, cirurgia de transplante renal, cirurgias intraperitoneais, né, que é o caso do nosso paciente de colicistectomia, hernia tal, esplené, e alto risco, que aí basicamente são as pauladas que a gente pega na UTI, que seriam então cirurgia de aorta, cirurgia vascular major, né, revascularização aberta de membro, por exemplo, angioplastia de carótida, e aqui o pessoal às vezes vai entrar em dúvida, né, nossa, mas uma cirurgia aberta de endartereto tem mais risco do que uma angioplastia de carótida? Tem mais complicações. Tem complicação cerebrovascular, né? Isso. A gente pegava alguns, né? Isso é importante, né? Quando o doente, isso vem aí dos trials de cirurgia vascular, né? E a gente tem que levar em conta. É um desfecho cardiovascular ter AVC, né?
Eu lembro também mas aí era das complicações também, o paciente geralmente fazia bradicardias, tudo também no pós-operatório, que a gente acompanhava. Esofagé, pancreaté, pneumectomia por vários aberta, esofagectomia, transplante hepático. Então, essas cirurgias vão ter um risco maior. E aí, Dani, como é que fica nesse caso aí, nosso paciente? Ele Esse ficava que paciente- risco aí? Vamos lá. A gente precisa ver o eletrocardiograma dele. Eletrocardiograma dele vem uma área eletricamente inativa na parede inferior. Ele pontuou para doença coronária. Ele vai para uma cirurgia intraperitoneal. Ele não é diabético e ele tem creatinina normal. Esse paciente, ele caiu num risco intermediário, porque ele tem 2 variáveis de risco, e a proposta para ele é de uma cirurgia de risco intrínseco intermediário. Uhum. Agora, se esse paciente, na avaliação inicial, não tem nenhuma alteração no eletrocardiograma, não tem. Realmente ele é um paciente que você não encontra nada mais indicativo de que ele seja um paciente coronariopata, ele cai no algoritmo como um paciente de baixo risco. E aí, cirurgia de risco intermediário, mas é um paciente de baixo risco, a princípio, ficaria como cirurgia liberada, a princípio. Entre aspas, não é liberado, né? Exatamente. Porque a vontade de falar era maior. Mas assim, isso é legal. bom falar. Pode falar, mas tenha em mente o conceito, né? Quem libera é o anestesista, né? A gente faz a nossa parte. Exato, assim, a gente tem que falar o risco, né? É que tem situações que é muito óbvio que a cirurgia, por exemplo, está contraindicada, foi o primeiro caso, outras situações que a cirurgia, obviamente, está liberada. Mas, na verdade, isso é o saldo final daquela conversa entre as equipes. Vem a estimativa objetiva do risco cardíaco, vem a estimativa objetiva do cirurgião de qual é o benefício que aquela cirurgia pode trazer, a informação do anestesiologista e tudo isso vai numa balança para achar o melhor saldo global, né? Então, não é o nosso papel liberar ou contraindicar, fala o risco. Contraindicar às vezes. Fala, cara, essa cirurgia letiva aqui com o pagar descompensado não dá pra fazer. Verdade. Tem situações que dá pra gente bater esse martelo. O anestesista já deve ter ganchado antes da gente, muito provavelmente. Não é a regra, mas tem essas situações, exato. Mas aqui, Dani, e ainda tem um outro ponto que a gente vai comentar depois, mas ele é um paciente que ele é limitado, né? Então ele sobe um lance de escada só. E depois a gente vai discutir isso daí. Então, a gente não sabe como é que é a capacidade funcional dele, além do risco cardiovascular, né? Exato. Então, será que a gente vai ter que investigar, fazer alguma outra prova? Veremos, pessoal, veremos. Isso aí é a discussão dos próximos casos aí. Esse é uma coisa interessante, se puder comentar aqui, que cada vez mais também a gente conversa neste cenário sobre o papel de biomarcador. Legal. Né? Então, troponina faz muito tempo que deixou de ser um marcador de necrose miocárdica para ser promovido a biomarcador, né? Se a gente for olhar pacientes com este perfil que internam para fazer cirurgia eletiva, a gente encontra que até 10% desses pacientes têm troponina ultrassensível acima do percentil 99, caracterizando injúria miocárdica crônica, né? Uhum. E isso, que vantagem Maria leva nesse screening se isso é de uma injúria crônica? Isso é um marcador de risco também, tá? Então essa diretriz, não só a nossa diretriz brasileira, mas as diretrizes internacionais pontuam isso para a troponina, muito mais a diretriz europeia do que a americana, bem alinhado com a nossa também, é que este perfil de paciente com mais de 65 anos, com fatores de risco para doença cardiovascular ou com o diagnóstico de doença cardiovascular, eles se beneficiam da dosagem, sim, da troponina basal no pré-operatório, para ver se isso incrementa, seria como se fosse um fator agravante. Um modificador de risco ali. Exato, em cima dos algoritmos, né? Então, se você tiver à disposição, é o tipo de situação que vale a pena considerar. Para quem? Para um risco intermediário? Para o risco intermediário ou para o risco alto, a gente considera fazer a dosagem da troponina, porque esse paciente ele vai ter indicação já a priori de monitorização dela no pós-operatório, e no mínimo para você ter o padrão basal,
para caracterizar depois se isso é uma injúria aguda, se isso é uma injúria crônica. Mas nos pacientes com idade maior que 65 anos, ou até mais novos, acima dos 45 anos de idade, mas que têm fatores de risco ou que têm doença cardiovascular já diagnosticada, também existe valor adicional para a estratificação de risco de biomarcador. Isso vale para troponina, isso vale para BNP ou NT-proBNP também. Maravilha. Então, esse é um paciente que ele acaba caindo nessa população, né? Ele então, cai. Tanto Ele pela cai. idade também, os fatores de risco a gente não tem nada muito definido ainda, mas é um paciente que vai cair. Né? É. Beleza. Então, fechamos como um risco intermediário do nosso paciente, né? E a Isso. cirurgia também tem risco intermediário. Então, ficaria de uma sugestão da nossa parte de dosar troponina e eletro basal e acompanhar esse paciente aí, monitorar o eletro no primeiro e segundo PO e troponina no primeiro e segundo PO também, né? Exato. Ele tem uma outra coisa polêmica, né, que aqui fala, tô satisfeita com isso ou será que eu quero algo além, um teste funcional, por exemplo? Vou fazer vista grossa ou vou fazer ou não vou fazer, né? Por conta da capacidade funcional. Exato. E essa é uma situação bem polêmica, Zé. Quando eu junto um paciente que tem baixa capacidade funcional, que tem risco cardíaco intermediário e vai para uma cirurgia de alto risco intrínseco, não é, aqui ele é uma cirurgia de risco intermediário, é onde eu tenho potencialmente o melhor papel para a prova funcional modificar a minha estratificação de risco. Mas a gente vai comentar no outro caso ainda, que vai ter um caso só disso ainda. Mas isso aqui foi só aquela pitadinha pro pessoal já ficar... Pro pessoal não desistir da gente e continuar vendo os outros casos. Boa, então, sem spoiler. Bora pro terceiro, então, caso aqui, pessoal. Então, pessoal, vamos lá. O GC aqui é um homem de 81 anos com uma estenose aórtica importante. Área valvar de 0,8 centímetros quadrados, gradiente médio de 52 milímetros de mercúrio. Sintomático. Com dispneia aos pequenos esforços. Tá quase queimando largada também, viu? Que nem o outro. Internada por queda da própria altura, com fratura de fêmur. Na avaliação pré-op, é uma cirurgia, né, que acaba ficando como uma cirurgia de grande porte aí. É uma fratura de fêmur, um contexto, não é uma emergência, mas é um paciente que internou por conta disso, né? E agora, Dani? Estenose aórtica sintomática. Ele sincopou, daí ele caiu da própria altura. Aí ficou nessa, né? Será que ele sincopou ou ele caiu? Tem uma má distribuição do cálcio, né? Tem cálcio demais na válvula aórtica e de menos no fêmur. É isso. Bom, vamos lá. A gente tá aqui para a situação de queimada de largada mesmo, né? Assim, estenose valvar aórtica sintomática é uma condição que existe benefício do tratamento da valvopatia para a vida dele. Antes já tinha indicação, né? Ele já tinha indicação. Na verdade, esse paciente ele já tinha que ter o tratamento cardíaco. Talvez ele tenha caído até porque sincopou, porque não corrigiu provavelmente a válvula aórtica, né? Então, esse paciente, ele é um paciente de alto risco. Algumas casuísticas mostram chance de complicação no perioperatório de um paciente com estenose valvar aórtica sintomática acima de 20%. Tá? Então é uma caminhada de largada assim. Tá? É um aproveitar, né? Aproveitar a consulta de pré-operatório para fazer o que não tinha sido feito antes, né? A oportunidade de fazer aquela garibada no paciente. É exatamente isso. E sabe, Zé, que você tocou num ponto. Teve um trabalho que eu tive a oportunidade de participar, foi do Dr. André Marques, que foi orientado pelo Bruno Caramelli, que ele viu que quando fazia a avaliação pré-operatória, em 30% dos casos se estabelecia um novo diagnóstico, que o paciente não sabia ter. Sei. Né? Só de fazer uma consulta bem feita. Exatamente. Então, assim, é um momento... Óbvio que você não vai falar, já que eu tô aqui, eu vou fazer tudo. Não, faça o que é pertinente, não, vou pedir uma colono agora, né? Um rastreio de neoplasia. Exato. Até deixa, fica a dica, depois que resolver isso, faça também, mas... diagnósticos pertinentes eram estabelecidos em até 30% dos pacientes, né? E aqui é uma situação que cabe lembrar uma outra questão. Assim, raramente você vai indicar
no contexto perioperatório, alguma intervenção cardíaca que o paciente já não se beneficiasse, independente de ter ou não planejado uma cirurgia não cardíaca. E esse caso é um exemplo. É um paciente que já tinha indicação da sua intervenção na válvula aórtica, TAV, cirurgia convencional, enfim, podemos discutir isso, e que agora enfrenta um risco a curto prazo aí em 30 dias. Questão é que a gente não está frente a uma cirurgia, né, Zé? Totalmente eletiva. Exato. Não é uma emergência, mas a mortalidade de um paciente idoso com fratura de fêmur não operada é extremamente elevada. E entra naquele looping, né? Exato. Delírio, infecção, contenção no leito, pior da função renal, o looping da morte, né? Exatamente, né? Essa é uma situação tensa, então é altíssimo risco e a gente tem casos assim, acho que você, me lembro de já ter discutido algumas situações parecidas, né? E aqui a conduta é conversar com o ortopedista, deixar tração para melhorar a analgesia e fazer intervenção na válvula aórtica antes de fazer a cirurgia ortopédica do fêmur, tá? E discutir também com o cirurgião estratégias menos agressivas, porque existem, em vez de uma artroplastia total de quadril, dependendo, não é para todo caso, e não saberia dizer qual, conversar com o ortopedista, cirurgias menos invasivas, haste medular, enfim, né? Mas aqui é uma situação que eu conversaria, a princípio, se eu tiver acesso, considerar TAV, se o paciente sem dúvida for elegível. 81 anos ainda, só se a anatomia não fosse, né? Exato. E a depender do cenário, lembrar de algo que raramente a gente lembra em outros cenários, que é a valvoplastia por balão. É uma coisa que a gente lembra ainda no SUS, né? Por falta de TAV ainda. Exato. Mas é uma opção boa também, como uma ponte para você melhorar o fluxo, poder operar e depois, num segundo momento, ver se você consegue a TAV, ver se você consegue operar aquele paciente. Mas a mensagem é, estenose valvar aórtica, anatomicamente importante, sintomática, resolve a válvula primeiro. Perfeito. Ainda bem que eu perguntei da sintomática, né? Aí é uma boa discussão. Boa. Mas acho que é isso. Eu acho que a gente já comentou, aproveitando, né, de fragilidade, a gente já tem podcast falando sobre isso com geriatra, tudo. Também fazer avaliação disso também, pensando no que a gente vai fazer, qual vai ser a melhor estratégia, se é TAV, se é uma cirurgia convencional. Então, realmente, acho que fica a mensagem da gente tentar intervir na válvula antes, porque já tinha indicação antes também. Zé, super bem lembrado, né? A avaliação de fragilidade, não só por ser a questão da cirurgia de válvula aórtica, discutir TAV e não TAV. Quando a gente vê um paciente idoso e que vai para uma cirurgia não cardíaca, essa diretriz reforça que você deve avaliar a fragilidade, tá? A gente tem vários indicativos de que fragilidade é um marcador de morbimortalidade cardiovascular no perioperatório, né? Como avaliar esta fragilidade? Novamente, não jogue fora a impressão subjetiva, mas existem escalas para isso. Uma das mais usadas em perioperatório é o CFS, que vai de 1 a 9, desde o paciente muito robusto, completamente independente, até o paciente completamente dependente para todas as suas atividades. E isso tem um impacto grande em desfechos adversos perioperatórios. Perfeito, perfeito. A gente também comentou disso já no podcast com a doutora Lauren, que foi de geriatra, né? Ela citou alguns também, tem o Frail, tem um outro que a gente colocou, que era mais voltado para cirurgias cardíacas também, que agora ele não tem um nome, mas também era bem simples também. Mas o Shape Score ajuda, mas também não é tudo, né? Não vamos só falar que é frágil pelo Shape Score. Exato. O CFS, ele é quase que um Shape Score, né? Mais perguntas de funcionalidade, é mais graduado, né? E outros scores, enfim, que avalia a albumina, hemoglobina. Isso. Get up and go. Exato. Então, assim, tem vários que você pode utilizar, mas não deixe de avaliar. Perfeito. Maravilha. Então, a gente chega aqui mais ou menos 40 minutos aqui da discussão e a gente encerra a parte aqui, Dani, dos nossos alunos do YouTube, do Spotify, dos outros agregadores de podcast, porque a gente vai continuar falando ainda sobre quando pedir um teste não invasivo para procurar isquemia no pré-operatório, que você já levantou a bola daquele paciente com classe funcional mais baixa,
se vale a pena, não muda ou não a indicação de revascularizar aquele paciente. E vamos falar do pré-operatório de cirurgia vascular, que também realmente é bem importante. E a gente cada vez vem atendendo mais pacientes com propostas aí de intervenção, seja percutâneo ou sejam intervenções abertas mesmo. Então, Dani, queria agradecer demais você ter aceitado o convite de estar aqui comigo hoje. Brigadão, uma aula pra gente, com certeza. Queria deixar um abraço pro Lucas Lentini, que ele virou fãzão nosso, tá ouvindo todos os podcasts também, e ele falou também para mandar um abraço para ele, que ele com certeza vai estar ouvindo esse podcast. Então um abraço aí, Lucas, também para você. Beijo, Lucas, querido amigo, aprendo muito, sempre discuto lá no pronto-socorro com vocês, com o Lucas, é um prazer gigante, uma honra esse convite, como eu disse, eu uso esse canal para me atualizar, então tá aqui hoje é uma honra gigante, obrigada. E eu sou o mais sortudo, que eu ganho para ser atualizado, então estudo, ganho, sou muito abençoado com o meu serviço aqui também. Então, Dani, brigadão. Depois a gente volta para comentar mais outros casos, mas, pessoal, valeu, a gente fica por aqui. Se você gostou, não deixe de comentar, clicar no sininho para receber mais notificações. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever. Comentem aqui embaixo também se tem alguma dúvida, se pegam muito pacientes no pré-operatório. Dani, brigadão, pessoal, valeu e até a próxima. Até!